Oi, gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje a gente vai tratar sobre um tema muito legal que é sobre a nossa Lua. Bora aprender um pouco mais sobre algumas curiosidades? Bom, uma das primeiras coisas interessantes que a gente pode conversar sobre a nossa Lua é justamente por que ela tem esse nome. Se você já estudou um pouquinho mais sobre o nosso sistema solar, deve perceber que outros planetas, como por exemplo Júpiter, Saturno, possuem diversas luas e cada uma delas tem um nome. Já a nossa, ela se chama Lua, justamente porque as pessoas antigamente, quando não tinha esse estudo mais aprofundado sobre a astronomia, simplesmente olhavam para o céu e nomeavam como lua, que vem do latim, que significa luna. Mas, a partir do cientista Galileu Galilei, quando ele foi estudando sobre os astros, ele percebeu que ao redor do planeta Júpiter orbitava outros corpos celestes, que seriam justamente as luas de Júpiter, que hoje, são muito conhecidas, as que a gente considera como as 4 principais luas de Júpiter, que é Calisto, Ganimedes, Ió e Europa. Ele acabou nomeando essas luas, mas a gente, nosso satélite natural, continuou com o próprio nome antigo, que seria Lua. Nós sabemos que a nossa Lua é um satélite natural e a nossa Lua ela tem grande importância, como por exemplo nas marés. Se não fosse a nossa Lua, essa influência não existiria. Uma coisa interessante da gente pontuar aqui nesse vídeo é o tamanho da nossa Lua. Ela tem por volta de 1.740 quilômetros, ou seja, se a Terra fosse do tamanho de uma moeda de 5 centavos, a Lua seria nada mais nada menos do que o tamanho de um grão de café. Então veja como ela é pequena em relação ao tamanho da nossa Terra. E aí uma coisa importante da gente pontuar é que quando a gente observa a Lua aqui da Terra, a gente às vezes pensa que ela está bem pertinho, mas na verdade ela está a uma distância gigantesca. Observa aqui essa foto. Essa foto é justamente a distância que a Lua está da nossa Terra. Tanto que na missão que aconteceu esse ano, em 2026, o projeto Artemis 2, onde uma tripulação de astronautas foi até a Lua para fazer a órbita, orbitar a Lua, levou nada mais, nada menos do que 10 dias para chegar até a Lua e depois fazer a volta e conseguir retornar para a Terra. Então veja que precisou de 10 dias para que essa tripulação saísse daqui da Terra e fosse até a Lua. Ou seja, é uma distância muito grande. Uma outra coisa importante de se pontuar aqui é sobre a rotação da Lua. Uma coisa interessante que eu gosto de falar é justamente que a nossa Lua, a face que está virada para a Terra, é sempre a mesma. Então a gente nunca vê a outra face dela. Tanto que também nessa missão Artemis 2, os astronautas foram com um dos objetivos de conhecer, de observar, fotografar e filmar o que a gente chama de lado escuro da Lua. E é justamente o lado que não aparece para nós aqui na Terra. Por isso que a gente sempre vai ver a mesma face da Lua. Ou seja, a Lua, ela gira na mesma velocidade que ela orbita a nossa Terra. Ou seja, o seu período de rotação e translação é praticamente o mesmo. Logo, ela não consegue ter esse movimento rotacional para que a gente possa observar esse lado escuro dela. Então, fica sempre a mesma face. Então, da mesma medida que ela está rotacionando, ela também está fazendo a translação no nosso planeta. Bom, mas antes de a gente chegar nas fases da Lua, uma coisa muito interessante da gente conversar aqui é sobre a formação. Como foi que a nossa Lua se formou? Ela simplesmente existiu? Ela apareceu do nada? Bom, estudos apontam que bilhões de anos atrás existia um corpo celeste do tamanho de Marte, certo? Que estava aí orbitando próximo à nossa Terra. Consequentemente, houve uma colisão desse corpo semelhante a Marte com o nosso planeta. A partir dessa colisão, vários pedaços de rochas foram espalhados, pelo espaço e um deles acabou sendo atraído pela força gravitacional do nosso planeta e posteriormente se formou a Lua. Esse corpo que começou a orbitar a Terra e ficou e permaneceu, na verdade, orbitando o nosso planeta, começou a ter uma influência muito grande aqui aqui na Terra. E aí, posteriormente, depois de muitos e muitos anos, ela foi se tornando e formando o que conhecemos hoje como
a nossa Lua. Uma das descobertas muito importantes que fizeram sobre a Lua em 2008 é a presença de água, né? Água congelada. Mas estudos recentes, em 2020, por exemplo, através do Observatório Estratosférico de Astronomia Infravermelha da NASA, confirmou pela primeira vez, na verdade, a presença de água na superfície lunar. E isso mostrou que a água, na verdade, ela vai estar totalmente distribuída pela Lua. Atualmente está existindo vários estudos e também missões que possam levar tripulações, sondas para a Lua, para que possa estudar mais sobre essa água presente, né, na superfície lunar e quem sabe futuramente possa ser importante e a gente possa usufruir desse recurso aqui na Terra. Falando das fases da Lua, nós temos 4 fases que são as principais: Lua nova, Lua crescente, Lua cheia e Lua minguante. No entanto, entre a Lua nova e a Lua crescente, nós temos aí uma transição onde ela vai estar passando da Lua nova e vai estar crescendo para posteriormente chegar na Lua cheia. Toda essa parte, né, que ela vai passar, ela passa por subfases. Quando chega na Lua nova, ela se encontra entre o Sol e a Terra. Então pensa comigo, o Sol está aqui e a Lua está no meio entre a Terra. Essa parte de trás, que é justamente a parte que a gente não vê, vai estar sendo iluminada pelo Sol. Consequentemente, essa parte da frente, né, vai estar sendo projetada para a Terra, mas a gente não vai conseguir ver. Então a gente diz que é justamente no período, a fase da Lua nova é a fase onde a gente não enxerga a Lua no céu. Então, naquelas noites, quando você procura a Lua e não encontra, é justamente no período de Lua nova. A segunda fase é a Lua crescente. Então, seria ela crescendo para chegar na Lua cheia. E essa parte da Lua crescente é quando a gente vê aquela fina faixa no céu, que parece um sorriso, né? Ou uma banana. Já quando ela continua a crescer, ela chega no quarto crescente, onde a gente só vê metade dela no céu. Tanto a Lua crescente quanto o quarto crescente, no período da manhã, cedo ou à tardezinha, a gente consegue visualizar ela no céu ainda claro, né, no céu azul. A crescente gibosa encontra a maior parte do lado diurno da Lua visível no céu. Posteriormente, ela chega na Lua nova, que é quando a gente vê aquela Lua bem grande, brilhante, bonita no céu. Ela vai estar mais próxima da nossa Terra e ela vai estar totalmente iluminada pelo Sol. E aí a gente consegue ver de noite aquela Lua gigantesca. Depois que passa esse período da Lua cheia, ela vai começar a minguar. Então ela vai passar por todas as fases que ela passou na fase crescente, só que agora sendo minguante. Então ela vai ter agora minguante gibosa, onde a gente já vai começar a perceber que uma parte escura vai começar a aparecer na Lua. Depois ela vai para o quarto minguante, né, onde só metade dela vai estar iluminada, e por fim ela chega na fase minguante, onde nós vemos novamente uma fina faixa no céu, para ela depois retornar, né, ela voltar à viagem de Lua nova. Então ela sai do minguante e volta para a Lua nova e o ciclo se inicia. Esse ciclo tem duração, em média, entre 27 e 28 dias. E entre cada uma dessas fases, leva em torno, aproximadamente, de 3 dias para poder passar de uma fase para a outra. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a nossa Lua e algumas curiosidades interessantes. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!